Uma boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a disponibilidade de todos da banca por terem aceitado o convite em poder avaliar esse trabalho e agradeço também a presença de todas as pessoas que estão prestigiando aí minha apresentação. Como a Flávia mencionou, meu trabalho ele busca desenvolver uma ferramenta computacional para o planejamento da osteotomia periacetabular. Aqui está um breve sumário de como vai estar organizada a minha apresentação. E aí, inicializando pela introdução, nós vamos dar uma contextualização a respeito do problema. O problema, ele diz respeito à displasia de desenvolvimento do quadril, que é considerada uma deformidade patológica de caráter congênito e é a causa mais comum de artrose do quadril para pacientes com a idade inferior a 50 anos. Essa patologia, essa deformidade patológica, ela é caracterizada pelo aumento da pressão de contato na articulação durante atividades usuais, o que pode promover, por exemplo, dor intensa, incapacidade e desconforto para o paciente. Só que o tratamento médico ele pode modificar a história natural dessa patologia, uma vez que, se o tratamento for feito de forma precoce, os efeitos deletérios podem ser revertidos, promovendo uma melhoria tanto da qualidade de vida quanto um aumento também da longevidade das articulações adjacentes. Assim sendo, nós temos nessa imagem aqui, em A cabeça femoral, uma vez que a displasia ela consiste na relação anormal entre a cabeça femoral e o acetábulo, nós percebemos aqui na imagem A uma imagem de um quadril normal e em B de um quadril displásico, onde é possível verificar que a cabeça do fêmur ela se desloca em relação à sua posição anatômica original e, portanto, caracteriza-se, nesse caso, um quadro de subluxação do quadril. A osteotomia periacetabular, também chamada de cirurgia preservadora do quadril, uma vez que, diferentemente da artroplastia total, não há substituição de componentes protéticos implantáveis, ela é, portanto, o tratamento de escolha para pacientes esqueleticamente maduros, com idade superior a 14 anos de idade e que apresentam displasia do quadril. Essa cirurgia ela é considerada de grande complexidade técnica, uma vez que a região de interesse possui uma grande quantidade de nervos, de ligamentos e, portanto, é necessária uma atenção muito grande por parte do cirurgião ortopedista. E, portanto, no decorrer da cirurgia, para guiar o procedimento, ele necessita da realização de exames de fluoroscopia que fornece somente imagens bidimensionais das estruturas ósseas. Dessa forma, mesmo se fazendo uma correção planejada, um planejamento cirúrgico digital, na maioria das vezes o que se faz é um planejamento baseado em parâmetros clínicos, morfológicos, radiográficos do quadril, sem saber, por exemplo, qual que é o grau de melhora biomecânico que aquele procedimento pode gerar para o paciente. E quando a gente fala em grau de melhora biomecânico, nós estamos falando de variáveis e respostas biomecânicas tais como pressão de contato, área de contato na cartilagem, que provavelmente essas variáveis elas estão mais correlacionadas com bons resultados clínicos, uma vez que nós podemos relacionar essas variáveis como, por exemplo, com o aumento ou diminuição da dor do paciente. Aqui nós temos uma imagem que mostra o esquema de como que é feita a osteotomia periacetabular. Nós temos aqui a pelve e, inicialmente, é feito recortes na pelve, de acordo com algumas angulações definidas na literatura médica, de tal forma que, através dos formões cirúrgicos, é feito esse recorte e deixa essa peça aqui, que nós chamamos de acetábulo, livre para correção. Assim feito, o acetábulo, ele busca o melhor reposicionamento, a fim de garantir a maior cobertura da cabeça femoral. Feito isso, garantindo esse melhor reposicionamento, o acetábulo ele é fixado por parafusos e espera-se, portanto, a consolidação óssea. Feito isso, na atualidade, existem algumas ferramentas de modelagem geométrica que têm sido muito utilizadas, principalmente o software Mesh Mixer, na definição, na construção de um planejamento cirúrgico virtual ou digital. Esse planejamento ele consiste na realização virtual da cirurgia, onde nós podemos verificar aqui que os formões de corte são inseridos aqui na pelve e o acetábulo fica livre para correção e posterior reposicionamento. Alguns métodos são vistos na literatura como o método dos elementos discretos,
o método dos elementos finitos, nesses trabalhos apresentados. A maioria dos trabalhos apresentam uma validação biomecânica do planejamento cirúrgico, baseado na variação de parâmetros clínicos e anatômicos, só que, na maioria desses trabalhos, ou em sua totalidade, a otimização que é realizada é baseada somente nesses parâmetros. E, além disso, a otimização ela é extremamente manual. E aí o objetivo, a proposta da nossa ferramenta computacional é inserir uma otimização baseada em técnicas como algoritmos genéticos, que até então poucas aplicações foram vistas na área da ortopedia e não se verificou qualquer estudo relacionado no campo da osteotomia periacetabular. Sendo assim, uma vez que nós estamos apresentando aqui uma tese de doutorado, a inovação da nossa ferramenta é auxiliar os cirurgiões na tomada de decisões em relação ao tratamento médico e apresentar um novo paradigma de planejamento cirúrgico de tal forma que esse novo paradigma ele passa a ser centrado, passa a centrar a tomada de decisões não somente nos parâmetros clínicos e radiográficos, como é feito no planejamento digital, mas também na busca por respostas biomecânicas, como eu já havia mencionado anteriormente. Dessa forma, esse planejamento ele passa a ser customizado de acordo com a necessidade, de acordo com a configuração anatômica de cada paciente que vai ser estudado. O que pode trazer, por exemplo, uma maior confiança, uma maior motivação por parte dos especialistas, agregando assim, um maior acesso a um maior número de pacientes ao tratamento adequado com segurança, com reprodutibilidade. Então, apesar de existirem tecnologias de ponta que agrupam robótica, navegação cirúrgica, que pode ser aplicada a esse tipo de cirurgia, o diferencial aqui da nossa ferramenta computacional é tentar trazer uma alternativa que seja viável, menos custosa, mas também com um grande grau de potencial de escalabilidade, uma vez que ela pode ser inserida em outras áreas da medicina e até mesmo da ortopedia. Então, nosso planejamento proposto, ele pode ser considerado um passo decisivo aí para a futura automação e parametrização dos procedimentos no cenário da saúde 4.0, que é o cenário onde busca se desenvolver novos produtos, novos processos automatizados aí dentro da medicina. Por fim, o objetivo geral aqui da nossa pesquisa é desenvolver e implementar um planejamento que leva em consideração o reposicionamento do fragmento acetabular com base não somente nos parâmetros clínicos radiográficos, mas também em variáveis e parâmetros biomecânicos, tais como área de contato, pressão de contato e força de contato. O quadril, como nós podemos identificar, ele tem como funcionalidade suportar toda a estrutura corporal, distribuir as cargas e permitir o movimento dos membros inferiores. Dessa forma, é a conexão entre o acetábulo, que é essa parte côncava, e a cabeça do fêmur. O fêmur, ele é o osso mais longo do corpo humano e o elo entre essas duas estruturas ósseas é dado através dos espessos ligamentos existentes nessa região, dos músculos e assim por diante. A articulação coxofemoral, ela possui 3 graus de liberdade, o que permite 6 movimentos osteocinemáticos, como nós podemos ver aqui nas figuras, de flexão, extensão, abdução, adução, rotação externa e rotação interna. O que é mais importante aqui para o nosso estudo são os parâmetros radiográficos. Esses parâmetros eles são de suma importância para diagnosticar a displasia do quadril, bem como gerar um planejamento que seja eficiente, de acordo com o que é aceitável na literatura para cada um desses ângulos aí definidos. Então, nós temos o ângulo centro-borda, como nós podemos ver aqui na imagem A, esse ângulo ele mede a cobertura da cabeça femoral. O ângulo alfa, que mede a anesferidade da cabeça femoral. Nós temos aqui o ângulo de Tonis, que vai medir a inclinação do teto acetabular. E nós temos aqui o ângulo vertical central anterior, que mede a cobertura, antero-posterior da cabeça femoral. Além desses parâmetros, nós temos também o arco de Shenton, que é o arco projetado do colo femoral até o forame obturado. Uma quebra nesse arco aqui constitui-se, portanto, configura um caso de displasia do quadril. Nessa tabela, nós temos alguns valores definidos para cada um desses ângulos, de tal forma que nós possamos perceber, que, dependendo do valor angular, nós temos lá sinais de quadril displásico e sinais de quadris normais. Então, portanto, esses ângulos eles vão ser de suma importância aqui para os planejamentos propostos. Com relação à nossa metodologia,
ela é subdividida nessas 3 etapas. É importante enfatizar, né, que ela vai debruçar no desenvolvimento aí, e aplicação do planejamento em 3 estudos de caso de pacientes reais diagnosticadas com displasia do quadril, e busca se implementar essa metodologia subdividida aqui nesses 3 tópicos, né? A primeira etapa é a geração do modelo geométrico, a segunda etapa, a geração do modelo de elementos finitos, e, por fim, a inserção da otimização por algoritmo genético. E aí é importante ressaltar também que nós contamos com a parceria de um cirurgião ortopedista experiente na realização da osteotomia periacetabular, e as imagens concedidas por ele, assim como o planejamento digital realizado por ele, foram aprovadas pelo Conselho de Ética em Pesquisa, registrado sobre esse número. E aí, falando, né, sobre as etapas iniciais, as etapas 1 e 2, primeiramente, né, um paciente portador de deformidade óssea, ele realiza um exame de tomografia computadorizada ou ressonância magnética, e assim ele é diagnosticado clinicamente de acordo com a avaliação dos parâmetros morfológicos e radiográficos. Feito isso, esse diagnóstico, as imagens dessa tomografia computadorizada, que nós chamamos essas imagens no formato DICOM, né, médico padrão, elas são convertidas em arquivos no formato .stl, né, a partir da utilização de um software que chama Inversálios, né? Ele trabalha com segmentação de imagens e é possível fazer essa conversão das imagens da tomografia para imagens, para modelos tridimensionais, né? E aí, obtido esse modelo tridimensional, a princípio, o modelo patológico, nós aplicamos ferramentas de análises por elementos finitos através do Abacus, e nós conseguimos captar, né, qual que é o diagnóstico biomecânico para aquela paciente. Em seguida, esse mesmo cirurgião, ele faz uma cirurgia virtual no paciente através do software Mesh Mixer, e a esse modelo planejado de forma digital, nós aplicamos novamente as ferramentas de análise por elementos finitos utilizando o software Abacus. E aí, em seguida, nós conseguimos comparar a validação da melhora biomecânica que esse planejamento digital pode provocar em relação ao modelo patológico. Na terceira etapa, nós temos aqui o processo de otimização, né, com a inserção do algoritmo genético, cujo objetivo, então, seria reposicionar, né, de forma espacial o fragmento acetabular, ou seja, encontrar qual seria o cenário ótimo em termos de ângulos X, Y e Z, que me daria a melhor cobertura da cabeça femoral. Dessa forma, nós partimos de 2 estratégias. A primeira estratégia, ela tem como referência a configuração do modelo pré-operatório. Contudo, é importante enfatizar que, inicialmente, para o planejamento, é necessário fazer a translação do centroide da cabeça femoral normal, para que haja um alinhamento com o centroide da cabeça femoral oposta, do lado oposto. E aí, a esse modelo gerado, nós aplicamos o método dos elementos finitos, desenvolvemos o nosso modelo em elementos finitos e, por fim, aplicamos o algoritmo genético. Na estratégia 2, nós tomamos como referência o modelo já planejado pelo cirurgião. Então, já foi feito um planejamento com base nos parâmetros e nós buscamos fazer, de certa forma, um ajuste nesse planejamento. E aí, nesse modelo, nós aplicamos lá o algoritmo genético. E aí fica como questão da pesquisa. Será que alguma dessas estratégias obtém resultados ainda melhores se comparados com o modelo gerado pelo planejamento digital? E aí, né, a proposta da ferramenta é verificar se há essa possibilidade. E por isso, né, nós definimos aqui algumas nomenclaturas para ficar de mais fácil discussão e comparação entre os modelos, onde M1 é o modelo que configura a condição pré-operatória ou patológica. M2 é o modelo que configura o planejamento realizado pelo cirurgião ortopedista. M3 é o modelo otimizado já com a aplicação do algoritmo genético, tendo como referência o modelo M1, e M4 é o modelo otimizado por algoritmo genético, tendo como referência o modelo M2, ou seja, o modelo planejado pelo ortopedista. Assim sendo, nós partimos aqui para a análise dos estudos de caso. No estudo de caso 1, uma paciente do gênero feminino apresentou dores inguinais no quadril direito e foram identificados aqui, né, os parâmetros clínicos radiográficos para essa paciente, onde nós podemos perceber que todos os parâmetros, né, estão fora dos limites aceitáveis, o que, portanto, constitui-se aí, configura uma situação de displasia do quadril. Isso pode ser facilmente verificado na imagem B, onde
é perceptível o deslocamento aqui da cabeça do fêmur em relação à posição anatômica original. Por estudo de caso 2 também, nós temos o mesmo quadro de subluxação do quadril direito e sinais de displasia coxofemoral. É possível perceber aqui nessa imagem, né, a falta de alinhamento, né, da cabeça doente com a cabeça femoral normal, tá certo? E aí, por isso que é importante esse alinhamento, como eu havia dito anteriormente. E no estudo de caso 3, né, nós temos lá que a paciente ela compareceu ao consultório médico, informando dores inguinais à direita e apresentando dismorfismo de vértebras coxíneas, que seria uma normalidade no número de vértebras na região coxínea da coluna vertebral. Feito isso, nós temos então duas considerações a fazer. Nós temos um modelo, né, que é um modelo patológico, um modelo que é um modelo planejado pelo cirurgião. Esse modelo planejado, né, ele se baseia aqui na utilização da técnica Raycasting do Mesh Mixer, onde o cirurgião ele faz o planejamento, como eu já tinha mencionado lá no início do trabalho, onde ele faz a medição aqui do ângulo centro-borda e do ângulo de Tonis, onde é possível verificar, né, que ele buscou encontrar qual seria a melhor configuração aqui nesse planejamento para o fragmento acetabular. Feito isso, nós temos esses dois modelos para cada um dos estudos de caso. E aí, né, começa o desenvolvimento do modelo em elementos finitos. Primeiramente, a gente vai importar todas as malhas superficiais, né, uma vez que nós temos os arquivos .stl de cada modelo, seja do fêmur ou do fragmento acetabular. Em seguida, nós convertemos as malhas superficiais para as malhas volumétricas e, posteriormente, nós criamos a cartilagem. Alguns estudos mostram que a espessura da cartilagem para pacientes com displasia do quadril, né, varia em torno de 2,3, 2,7 milímetros. Contudo, nós tivemos algumas limitações aqui com relação à captura e distinção dos ossos, cartilagens e tecidos moles no processo de segmentação das imagens. E aí, portanto, nós utilizamos aqui uma espessura um pouco menor do que aquelas que foram vistas na literatura. A cartilagem, né, ela é formada, ela é construída a partir de uma ferramenta de offset da malha superficial interna aqui do acetábulo, onde nós criamos um layer, né, uma camada sólida de espessura constante com aquelas espessuras predefinidas, tá certo? Logo em seguida, nós temos aqui a definição do RP, que no caso é o centroide da cabeça femoral. Para cada um dos estudos de caso, nós temos aqui para o modelo M1 as coordenadas desse nó de referência, bem como nós temos aqui em M2, M3 e M4 as coordenadas para cada um dos estudos de caso. Com relação às propriedades de material, a cartilagem pélvica e o osso cortical, tanto da pelve quanto do fêmur, foram definidos como materiais homogêneos, isotrópicos de comportamento elástico linear, cujos módulos de elasticidade e coeficiente de Poisson são definidos aqui nessa tabela. E para a montagem dos modelos, isso aconteceu especialmente para o estudo de caso 1, onde nós pudemos verificar, né, uma penetração entre as partes, né? E aí foi necessário a realização de um ajuste bem irrisório para que nós conseguíssemos resolver numericamente o problema de contato aqui entre essas partes ósseas. Assim feito, nós temos aqui como exemplo, né, para o estudo de caso 1, um modelo pré-operatório, um modelo planejado, onde no modelo pré-operatório podemos perceber as condições de contorno aplicadas aqui nessas regiões da pelve, e aqui no modelo planejado, as condições de contorno aplicadas nessas regiões do fragmento acetabular. Além disso, temos as condições aplicadas no nó de referência, que no caso é o centroide da cabeça femoral. Para a definição do contato, né, que no caso é a interface cartilagem-osso, a formulação foi surface to surface, né, o contato superfície a superfície, de tal forma que a cabeça femoral foi definida como superfície mestre e a cartilagem pélvica como escravo. Utilizamos como método de restrição das penetrações o método das penalidades, isso é feito automaticamente pelo Abacus, e as propriedades das interações definidas foi penetração normal e livre de atrito em relação às direções tangenciais, simulando, portanto, um baixo coeficiente de atrito. Com relação às condições e restrições, com as condições de contorno e as restrições, elas foram baseadas, né, nesses trabalhos. Inicialmente, nós definimos uma restrição de acoplamento cinemático, onde todos os nós da superfície da cabeça do fêmur
foram acoplados, foram linkados ao nó de referência. Portanto, qualquer movimentação do nó de referência, todos os outros nós seguem ele. A pelve e o fragmento acetabular foram engastados em regiões pré-estabelecidas, como eu havia mostrado aqui anteriormente. E, com relação à condição de contorno aplicada no RP, foi restringido o deslocamento na direção Y e foram aplicados deslocamentos prescritos, tanto na direção X quanto na direção Z, cujas magnitudes foram obtidas de acordo com alguns testes preliminares realizados no modelo patológico. Isso eu vou explicar adiante. Dessa forma, para a definição desse deslocamento, dessa magnitude de deslocamento, nós consideramos esse trabalho, que determina que a força de contato na articulação do quadril é de aproximadamente 1,5 vezes o peso corporal em posição parada em paciente saudável. Uma vez que nós estamos tratando de um paciente que apresenta uma deformidade patológica, provavelmente nós esperamos que a força de contato seja maior. Sendo assim, nós buscamos aplicar um deslocamento, uma magnitude de deslocamento que conseguisse chegar a uma força de contato superior a 1,5 vezes o peso corporal e que, portanto, resultasse a uma pressão de contato máxima no modelo patológico definida para cada um desses estudos de caso aqui. Então, nós temos, por exemplo, que lá no estudo de caso 1, aplicou um deslocamento de X 3,3 em Z 9,9, obtendo uma força de contato superior a 1,5 vezes o peso corporal, mas que chegou a uma pressão de contato máxima na cartilagem de 29,41 MPa. E aí, com relação à orientação desses deslocamentos, nós tomamos como base o método de Ninomiya, onde nós levamos em consideração o equilíbrio de corpo rígido representado nessa figura, onde R é a força de contato na articulação, F aqui representado é a força do músculo abdutor e aqui uma força que representa 5/6 do peso corporal. Sendo assim, nós temos algumas variáveis de entrada aqui que representam características geométricas do quadril do paciente. Nós fizemos essas medições no Abacus para todos os quadris e obtivemos, através da aplicação dessas equações aqui, os valores de Rx e Ry em cada um dos pacientes, em cada um dos estudos de caso. E aí, a partir disso, nós conseguimos definir qual que seria a orientação do deslocamento aplicado anteriormente. Com relação ao estudo de convergência da malha, nós fizemos esse estudo no modelo patológico, no modelo M1 do estudo de caso 1, onde nós definimos aqui um nó de referência e para esse nó nós rastreamos a pressão de contato no último incremento de cada simulação. E para isso, nós refinamos a malha. Podemos verificar aqui no nosso gráfico que a partir de uma quantidade de elementos, a partir de aproximadamente 100 mil elementos na pelve, nós verificamos a convergência para um valor de Cpress dado, onde nós resultamos aqui numa malha bem configurada. E aí nós podemos identificar que, para esse estudo de caso, nós consideramos uma malha de aproximadamente 129 mil elementos finitos, de tal forma que esse procedimento foi também levado em consideração para os outros modelos, tá certo? E assim também para os outros estudos de caso. Aqui nós temos a malha de elementos finitos para todos os modelos e todos os estudos de caso. E em seguida, feito isso, desenvolvido todo o modelo em elementos finitos, considerando a posição ortostática do paciente, nós partimos para a execução do algoritmo genético. E aí, nós fazemos a inicialização da população de indivíduos. O que seria um indivíduo? Seria, portanto, os três ângulos, os ângulos na direção X, Y e Z representam um indivíduo. Como critério de parada, para verificar a satisfação do critério da condição de parada, nós definimos como o número máximo de gerações. Portanto, para cada indivíduo, nós inicialmente geramos o código genético do indivíduo, uma vez que nós estamos representando X, Y e Z para cada indivíduo, então, na verdade, nós estamos utilizando uma codificação binária, que é uma cadeia de bits, ou seja, o ângulo X é representado por uma cadeia de 8 bits, Y também, Z também. E feito isso para esse indivíduo, nós traduzimos o genótipo para o fenótipo, que no caso
são os valores reais desses ângulos x, y e z. Em seguida, nós rotacionamos o fragmento de acordo com o ângulo gerado para esse indivíduo, rodamos o job para a simulação, calculamos a função de aptidão, verificamos se toda a população foi avaliada, né? Então, se não foi avaliada, nós vamos fazer isso até chegar no número total de indivíduos da população, e se foi, né, totalmente avaliada, nós selecionamos os pais, passamos pelo processo de cruzamento, de mutação, incrementamos a geração até chegar lá na condição de parada, até que a condição seja satisfeita. E aí, para a implementação do algoritmo genético, nós utilizamos, né, a linguagem Python orientada a objetos e, portanto, consideramos aqui uma classe individual que é composta por diversos atributos, onde o índice representa o índice do indivíduo, x, y e z bits, né, as cadeias binárias aqui referentes aos ângulos x, y e z, e x, y e z ângulo representam, portanto, os ângulos nas direções x, y e z, que no caso são os fenótipos. Fitness value, na verdade, seria o valor, né, o atributo que armazena aqui o valor de aptidão, né, o valor da função fitness calculada para aquele indivíduo. Uma vez que nós estamos buscando, né, o melhor cenário, a melhor configuração, né, nós rotacionamos o fragmento acetabular em diferentes angulações. E aí, no primeiro momento, em testes preliminares, nós verificamos algumas observações. Acontecia que a simulação ela rodava 100%, retornava sucesso e o contato das superfícies era identificado. Ok. Posteriormente, a simulação ela retornava sucesso, só que não se verificava qualquer contato entre as duas superfícies ósseas. E, por fim, a simulação abortava por algum problema numérico. E aí alguns desafios, né, foram encontrados. Entre eles, nós identificamos que indivíduos, né, que apresentavam um cálculo de uma fitness excelente, né, retornavam uma simulação que era abortada. Ou poderia acontecer, por exemplo, de indivíduos que retornavam simulações com sucesso, mas não estabelecia qualquer contato. E esses indivíduos eles eram, né, em maior número do que aqueles que apresentavam simulações e que o contato era estabelecido. Então, a nossa estratégia foi promover um deslocamento no fêmur, que, de certa forma, poderia provocar um erro na simulação, e nós conseguiríamos computar os resultados até o ponto em que aquela simulação fosse abortada. E aí, a partir disso, nós normalizamos o ponto de análise das simulações obtidas em função da pressão de contato máxima. Então, na verdade, né, quando nós fôssemos analisar, fazer o comparativo entre os modelos, né, para análise de resultados, nós considerávamos o incremento em que a pressão de contato máximo na cartilagem acetabular atingia um valor limitante. Qual é esse valor? Nós definimos que esse valor seria de 40% da pressão máxima obtida no modelo patológico. Isso eu já havia calculado anteriormente, né, a pressão máxima no modelo patológico para cada um dos estudos de caso, e, portanto, 40% aqui está registrado para cada um desses estudos de caso. E aí pergunta-se, qual seria a melhor função objetivo que poderia representar esse problema? Bom, espera-se que o indivíduo mais apto é aquele que, né, precisa fazer uma força maior para chegar naquele ponto de análise, né, para chegar no meu valor limitante. Portanto, o problema se tornou em maximizar a força resultante obtida em todos os pontos do acetábulo naquele incremento de análise, que seria, né, igual ao produto da média das pressões de contato na superfície do acetábulo, naquele incremento, vezes o somatório das áreas de contato na superfície do acetábulo naquele incremento. E aí, feito isso, né, um próximo passo a ser definido era o valor, né, dos limites inferiores e superiores, né, para garantir o espaço de busca ali, para determinar, né, qual seria a configuração X, Y e Z. A princípio, nós temos aqui os resultados do planejamento digital do modelo M2, realizado pelo cirurgião ortopedista, onde nós temos os valores de X, Y e Z, mostrados nessa tabela. Esses valores eles foram importantes, né, em uma conversa com esse cirurgião, nós verificamos que os limites a serem definidos, né, nos modelos M3, né, os limites inferiores e superiores para o modelo M3 seriam de 0 até 20 na direção X, de menos 35 a 0 em Y e de 0 a 15 na direção Z. E os modelos M4, né, o planejamento M4, na verdade, ele era dado em função do planejamento que já tinha sido executado pelo cirurgião anteriormente.
E aí, baseando nesses limites inferiores e superiores aqui, mínimos e máximos em M3, nós considerávamos qual seria o limite inferior e superior em M4. Dessa forma, nós temos aqui os parâmetros utilizados no algoritmo genético. Nós utilizamos codificação binária, probabilidade de cruzamento de 80%, de mutação de 5%. Nós selecionamos os genitores através do processo de torneio. Para a formação da nova população, utilizamos a técnica steady state e definimos o número de gerações, né, de 20 e o número de indivíduos da população de 20 também. Partindo para os resultados e discussões, nós temos aqui, para o estudo de caso 1, nós temos uma tabela que mostra esse comparativo, onde temos aqui a média das pressões de contato, o somatório das áreas de contato e a nossa função objetivo. É perceptível que, ao fazermos essa comparação, verificamos que o modelo M4 é aquele mais indicado para aplicação clínica, uma vez que a função objetivo é quase que 5 vezes o valor obtido para a função objetivo em M1. De certa forma, todos os planejamentos aqui poderiam ser executados. Por quê? Qualquer um desses planejamentos, né, eles apresentam uma melhora biomecânica em relação ao modelo M1. E aí, né, nós estendemos, né, buscamos explorar um pouco mais esses resultados, né, tentando avaliar qual seria a pressão máxima de contato ao longo da simulação. E aí nós podemos verificar que, quando nós fazemos essa análise, a pressão de contato para o modelo M1, de certa forma, ela é a melhor. Por quê? Porque quando nós, né, desenvolvemos um planejamento, pelo menos os ortopedistas, eles querem visualizar de forma mais fácil, né, essa ideia, eles sempre buscam analisar pela pressão máxima de contato. E quando nós olhamos esse gráfico, né, nós identificamos, bom, para essa análise, o modelo M1 é aquele que apresenta o melhor resultado, porque a máxima pressão de contato ocorre nele. Desculpa, a pressão máxima de contato é reduzida ao longo da simulação nesse modelo. E a mesma coisa acontece quando a gente analisa a máxima área de contato, ou seja, né, a área é maximizada ao longo de toda a simulação para o modelo M1. E aí fica uma pergunta, bom, qual desses modelos que eu vou considerar? O M1, que estava no estado patológico, ou o modelo M4? Só que nós devemos fazer algumas considerações. Primeiro, né, a gente tem aqui os mapas de cores representados, onde é possível verificar uma distribuição mais uniforme da pressão de contato no modelo M1 em comparação com os demais. Conseguimos identificar também, com relação à distribuição da área de contato, aqui a área de contato ela apresenta um pico maior no modelo M1. E aí, para responder àquela pergunta, né, a gente avalia da seguinte maneira. A função objetivo que nós propomos, né, ela pode ser insensível a pequenas variações de pressão em áreas críticas. E se a função considerar apenas a pressão média e a área total, ela pode não refletir, né, áreas críticas, áreas de preocupação. E aí, minha função objetiva ela pode funcionar muito bem para alguns modelos, mas para outros ela não consegue capturar determinadas nuances. Né? E aí, o que vai acontecer? Né? Eu preciso, né, fazer uma avaliação. Se a minha ferramenta computacional ela se baseia em maximizar a força de contato, então eu vou optar por utilizar para esse estudo de caso, né, o modelo M4. Uma vez, né, que é importante ressaltar também que cada modelo tem uma característica específica, tem uma configuração anatômica diferente, e isso de fato pode acontecer. Aqui nós temos como resultados, né, os valores dos ângulos X, Y e Z, que representam aí as configurações angulares para o fragmento acetabular, onde nós podemos identificar, né, que todos os 3 modelos, né, o modelo planejado pelo cirurgião, o modelo planejado considerando o modelo M1 e o modelo M4 planejado considerado o M2, eles apresentam configurações angulares diferentes. Por curiosidade, né, nós fizemos aqui o somatório de M2 mais M4 para compararmos com o valor de M3, mas também verificamos que não surtiu o mesmo resultado. Para o estudo de caso 2, nós identificamos também que o modelo M4 foi aquele que apresentou o melhor resultado em termos de função objetivo. Né? Qualquer um dos outros 2 planejamentos aqui, M2 e M3, poderiam ser utilizados na prática, né? Uma vez que apresentam valores muito superiores em relação a M1. É possível perceber que a pressão média de contato ela aumenta gradativamente de M1 para M4, assim como a área de contato. E se nós formos explorar os nossos
os nossos estudos, a nossa análise, em função da pressão máxima de contato na cartilagem, nós verificamos que para esse estudo de caso, né, nós temos que o modelo AMI4 é aquele que apresenta, né, uma redução da pressão máxima de contato ao longo da simulação, né? E isso é fato, ao contrário não, a mesma coisa, na área de contato nós temos aqui a máxima área de contato, nós percebemos que o modelo M4 é aquele que apresenta uma maximização da máxima área de contato ao longo de toda a simulação. Se nós fizermos uma comparação, né, baseado na força de contato normal, a superfície, né, para todos os modelos, nós podemos perceber que o modelo M4 é aquele que apresenta maior força de contato, contudo, né, ele é o que apresenta o menor valor de pressão máxima de contato e também um maior valor de área de contato normal. Então, se a gente comparar ele com o modelo M1, por exemplo, o modelo M1 ele apresenta uma força menor, mas com uma pressão muito maior e uma área muito menor. Isso é perceptível quando a gente analisa o mapa de cores, onde é possível verificar uma distribuição melhor, né, da pressão aqui no modelo M4. Assim também, se a gente for fazer uma avaliação da área, é perceptível que as máximas áreas acontecem aqui no modelo M4. Com relação às configurações, nós temos aqui um comparativo, né, da mesma forma como identificado no estudo de caso 1, nós temos aqui para cada modelo, para cada estudo de caso, né, para cada estudo de caso, nós temos aqui as configurações angulares, onde é possível verificar, né, que até o modelo M4, né, ele obteve lá um valor de 10,9 em X, menos 6,10 graus em Y e 0,9 em Z. Ou seja, houve um microajuste aqui somente na direção Z. Para o estudo de caso 3, nós verificamos também que o modelo M4 foi aquele que apresentou, né, o maior valor de função objetivo, né. É possível verificar a mesma configuração apresentada no estudo de caso 3, né, de forma qualitativa. Se a gente for explorar o nosso estudo, é possível verificar também que o modelo M4, em termos de avaliação da pressão máxima de contato ao longo da simulação, é aquele que apresenta uma redução dessa pressão de contato. Se a gente for avaliar a área de contato, tanto o modelo M3 e o modelo M4 são aqueles modelos que apresentam os maiores valores aí para a área de contato ao longo da simulação. E se nós formos fazer um comparativo aqui, né, com base numa força de contato normal à superfície, nós verificamos que o modelo M4 apresenta uma força de 229,7 newtons, com uma pressão significativamente menor se comparado ao modelo M1, né, e com uma área muito maior se comparado ao modelo M1, que é o modelo patológico. Mesmo vendo, né, que o modelo M1 ele apresenta uma força muito pequena. Isso é perceptível também no mapa de cores, onde, quando a gente avalia aí a Cpres máxima, é possível ver uma maior distribuição, né, de pressões aqui no modelo M4. As pressões elas são distribuídas de maneira mais uniforme. E com relação à área, o pico aqui é identificado no modelo M4. Assim, nós temos também os resultados aqui para os ângulos, né, em X, Y e Z para cada um dos modelos, e é possível perceber que o modelo M4, né, houve aqui um microajuste em relação ao ângulo Y, um microajuste em relação ao ângulo Z, e aqui nós encontramos 7,60 como ângulo na direção X. Obtendo, portanto, né, todos esses modelos para todos os estudos de caso, nós buscamos verificar se as configurações para o fragmento acetabular obtidas, de fato, resultariam em parâmetros clínicos radiográficos dentro dos limites aceitáveis pela literatura médica. Isso nós fizemos para todos os estudos de caso. Estou apresentando aqui nessa imagem, né, a medição do ângulo centro-borda para o modelo do estudo de caso 1, para cada um dos modelos, e do ângulo de Toniz nós fizemos a medição também utilizando a técnica Ray Casting do Mesh Mixer, considerando aí o ângulo de Toniz para cada um dos estudos de caso. Feito isso para todos os modelos, nós temos aqui um comparativo onde é possível identificar que para todos os modelos patológicos, todos os modelos M1, né, os parâmetros ângulo CE e ângulo de Toniz estão fora dos limites aceitáveis e, portanto, né, o paciente foi diagnosticado de fato com displasia do quadril. Tanto os modelos M2 e M4, para todos os estudos de caso, apresentaram valores aceitáveis dentro da normalidade para esses ângulos, e para o modelo M3 também quase que atingimos toda a totalidade, porém no estudo de caso 2 é perceptível, né,
um valor aqui de ângulo de Tunis medido de menos 4 graus. Né? Então, é necessário fazer essa avaliação, uma vez que o modelo M3 ele parte, né, do modelo patológico. Pode acontecer, por exemplo, dele não resultar numa configuração ótima que poderia ser aplicada na prática. Em termos de função objetivo, ok, mas se eu avalio, né, esses parâmetros radiográficos, né, o modelo M3 ele não chega a um resultado factível. Com relação à convergência do algoritmo, né, é importante ressaltar que nós fizemos somente uma execução independente. Né? O ideal era se fazer várias execuções independentes, porém, para um trabalho em que se busca resultados mais rápidos, né, fazer uma única execução, né, de certa forma, é aceitável, porque o resultado que eu estou obtendo ali para o reposicionamento do fragmento é melhor do que aquele se comparado com o modelo patológico. Então, a gente pode perceber para cada estudo de caso que houve sim convergência do algoritmo genético quando nós plotamos aqui a função objetivo em relação ao número de gerações para cada um dos modelos simulados. Com relação ao custo computacional, nós temos aqui as configurações, né? E, por fim, é possível verificar, né, aqui em cada estudo de caso o tempo de simulação, né, para cada um dos modelos. Nós podemos verificar que, para o último estudo de caso, né, nós conseguimos fazer alguns aprimoramentos nos modelos, como redução da malha e tudo mais, o que chegou a um tempo computacional menor. Como conclusão, nós temos que o nosso trabalho, né, busca investigar algumas estratégias de otimização para desenvolvimento de um planejamento customizado para cada um dos pacientes. O planejamento cirúrgico ele é muito importante, né, porque ele pode trazer uma melhor precisão e acurácia do procedimento cirúrgico. Além disso, ele pode auxiliar o cirurgião ortopedista na execução do procedimento, uma vez que o ortopedista ele utiliza de tecnologias de navegação intraoperatória e de radioscopia em tempo real. O planejamento proposto ele também pode ser utilizado na fabricação de guias prototipadas que podem guiar, né, tanto o cirurgião quanto colocar o fragmento acetabular num determinado local desejado dentro, né, do parâmetro, lá dentro da configuração estabelecida pelo algoritmo de otimização. É possível verificar, né, a reprodutibilidade da ferramenta, uma vez que nós utilizamos 3 pacientes, nós obtivemos resultados satisfatórios para cada caso reportado. O modelo M4, de fato, foi aquele que apresentou, né, o melhor desempenho em relação a todos os outros, se nós comparamos, né, a função objetivo. Né, contudo, para o estudo de caso 2 e estudo de caso 3, né, ele se destaca por apresentar uma distribuição mais uniforme da pressão de contato, como nós verificamos nos mapas de pressões, uma redução da máxima pressão de contato, uma melhor distribuição da área de contato e também atendeu aos limites aceitáveis dos parâmetros radiográficos. E aí fica uma pergunta, por que M3 ele não obteve os mesmos resultados angulares que M4? Isso pode ser justificado pela presença de máximos locais no espaço de busca, né? M4 ele pode ser menos suscetível à presença de máximos locais, enquanto, né, em M3 o algoritmo genético ele pode não ter sido capaz de explorar todo o espaço de busca, né, de forma adequada, o que ficou aí limitado à capacidade de encontrar qual que seria a melhor solução possível. Como trabalhos futuros, né, nós sugerimos incluir a implementação de guias prototipadas, porque eu acho que faz ainda mais sentido, né, e dá mais importância para esse planejamento que foi executado. Incorporar a otimização de configurações dinâmicas de movimentos osteocinemáticos, uma vez que aqui nesse trabalho nós consideramos somente posição ortostática, talvez seria interessante avaliar também os outros movimentos para ver se houve melhora biomecânica para esses movimentos. Realizar um número significativo de execuções independentes do algoritmo genético, talvez valha a pena fazer isso. Buscar alternativas e aprimorar técnicas de obtenção de imagens de tomografia computadorizada e aplicar outros algoritmos de otimização para a gente entender se, né, existem outros algoritmos que possam chegar a resultados ainda mais eficientes que o algoritmo genético aqui proposto, aqui desenvolvido. Como produções científicas, né, que corroboraram para o desenvolvimento desse trabalho, nós temos aí alguns trabalhos completos publicados em anais de congresso. Talvez o trabalho mais importante, né, esse artigo completo, publicado num periódico, nós publicamos ano passado, né, numa revista A2. Aqui temos a apresentação de um trabalho, né, no Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia em São Paulo. Né, nós vencemos o prêmio Gastão Veloso na categoria Estudo Experimental. E a metodologia apresentada nesse trabalho, né, bem como alguns resultados parciais, foram essenciais aí para o desenvolvimento de um projeto
né, na empresa Med 3D, Soluções Médicas, que foi submetido, né, ao edital de seleção pública do FINEP, Subvenção Econômica e Inovação Tecnologias 4.0, além de um depósito de patente de invenção junto ao INPE. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve presente, prestigiando aqui a minha apresentação. Quero agradecer a todos os membros da banca pela disponibilidade, agradecer ao professor João, com quem eu trabalhei um bom tempo no LNCC, né, tive a oportunidade de compartilhar lá grande conhecimento, na verdade ele compartilhou comigo, né, é uma pessoa do qual eu me orgulho bastante. Agradecer a todos os membros da banca, que foram os meus professores, né, o Bernardo, o Elson, agradeço o Cleison, agradeço o Bruno, agradeço o Caio, e agradeço também aos meus pais, né, coloquei uma fotinha deles aqui, né, como agradecimento, uma vez que aqui quando a gente está apresentando de forma distante, né, de forma online, às vezes a gente não tem aí a presença da nossa família, mas eu quero fazer um agradecimento muito especial a eles, porque tudo que eu faço na minha vida, eles estão à minha frente, tudo tem um motivo por causa deles. E quero agradecer imensamente a essas duas pessoas que foram fundamentais aí para o desenvolvimento de todo o meu trabalho, a professora Sara, que sempre esteve disponível, sempre me deu total atenção, com muito carinho, e quero agradecer imensamente a professora Flávia, e é muito interessante porque às vezes nós encontramos, né, pessoas na vida da gente que nós não sabemos o porquê. E a Flávia foi uma dessas pessoas que só me trouxe coisas positivas que me agregaram na minha vida. Sou aluno da Flávia desde quando eu cursei Engenharia Civil na UFJF. Fui aluno de Mecânica Geral. Logo em seguida, tive oportunidade de desenvolver um projeto de iniciação científica, de treinamento profissional. Saí da Engenharia Civil, né, já com conhecimento aí na parte de mecânica computacional, segui para o mestrado, segui para o doutorado, e ela sempre esteve presente, sempre foi muito humana, carinhosa, e como a gente sempre diz, né, o orientador é como se fosse um pai e uma mãe para a gente. Eu acho que ela conseguiu cumprir de fato esse papel. Eu só tenho a agradecer de coração a ela, porque ela foi essencial aí nessa minha trajetória. Muito obrigado aí pela atenção de todos.